Mas eu sei que a coisa no Botafogo tá complicada, Elan. Parece que o Textor se manifestou aí. Eu cheguei a mandar no grupo a manifestação do Textor. O negócio tá complicado. Cito Vasco, lá. Inclusive. Cito Vasco. Xiii! Mas o Botafogo, as últimas informações em relação a treinadores que eu tive foi que o Botafogo tinha uma lista de treinadores ali. Tinha o nome do Fernando Diniz, tinha o nome do Vojvoda, tinha o nome de mais um, tinha o nome Franklin, de mais dois. Tinha o Franklin, que era auxiliar, né? Frank Carvalho, Franklin Assunção. Assunção é outro. Tinha o nome do Pepa também, que é um treinador português. O Pepa já passou pelo Cruzeiro. Mas existem algumas questões, né? Ninguém sabe qual vai ser do futuro do Botafogo. Então, treinador também para embarcar nessa do Botafogo tem que estar com muita coragem. Mas a gente tem as imagens. O Diniz tá esperando a ligação, rapaz. Ele tá disposto. A Raíza não viu, não? A Raíza não viu a nossa exclusiva, não? Agora, bota o áudio aí. Bota o áudio. Ó. Tô descendo. Esse é muito bom, cara. Toma cuidado. Vocês ainda não corrigiram, né, cara? O Bandeira já estão até uma semana exibindo essa imagem, ainda não corrigiram de botar o telefone na mão do cara. Né? Cara, eu tava vendo a repercussão sobre essa notícia da possibilidade forte do Diniz ser o treinador. Eu tava vendo nas redes sociais, a torcida do Botafogo tá feliz não, tá? E aí tá cheio de flamenguista, tricolor, vascaíno, todo mundo dizendo assim, eu sou Botafogo e apoio muito a vida do Diniz. Contratem esse homem. Até mandei lá no grupo hoje, né? O Bandeira pediu pra puxar os números do Diniz em brasileiro, né? Diniz tem mais derrotas do que vitórias, somando todos os trabalhos que ele fez na carreira até hoje em Série A de brasileiro, mais derrotas do que vitórias do trabalho do Diniz até hoje em Brasileirão. Olha, falando sério, tá? Super sério. Uma loucura, tá? O Botafogo na situação que tá, já dentro da zona do rebaixamento, e aí com respeito, sem nenhuma brincadeira, com respeito ao trabalho do Diniz também. Mas o que o Botafogo está precisando agora não é do Fernando Diniz. O Fernando Diniz precisa de tempo, né? Geralmente quando chega ganha 1 ou 2, 3 jogos. Material humano. Precisa de um trabalho de mais paciência, ele readapta completamente a forma de jogar de um time. É um risco imenso, né? O Botafogo se contratar o Fernando Diniz. Ô, Elan, eu perguntei para uma pessoa aqui do entorno do Diniz sobre essa questão do Botafogo, essa pessoa me respondeu falando assim, ó, o time não é ruim, o time não é ruim. O Diniz está estudando o elenco, o time não é ruim, mas destacou uma situação aqui, que é a situação financeira, que o Botafogo não está pagando ninguém. Então, o salário do Diniz era alto, era mais de 1 milhão que ele recebia no Vasco. O salário do Diniz é alto. Mas, enfim, aparentemente houve, de fato, esse contato aí para entender a situação, tá estudando. Essa pessoa me falou agora, ele não aguenta ficar parado. Tem essa questão, então, em relação ao Diniz, não aguenta ficar parado. Vamos ver se anda alguma coisa. Mas eu sinceramente, não acho uma boa ideia para nenhum dos dois. Pois é. Nem pro Diniz, depois dos trabalhos ruins que veio fazendo em sequência, e nem pro Botafogo na situação que se encontra. O time não é ruim. Ruim é o cofre do clube nesse momento. Ruim é a condição financeira do Botafogo. Só faltou te responderem isso. Olha, a gente tem aqui a nota. Nota não. A declaração do John Textor sobre a situação lá nos bastidores do Botafogo. Isso foi dado à ESPN, não é isso? Essa declaração foi dada à ESPN. Abre aspas. Vou ler aqui o que disse o John Textor. Isso não é Vasco, disse o John Textor. Não há quebra de acordo. O dinheiro entra e sai o tempo todo. Isso aí é sobre a situação de tentarem tirar ele do comando da SAF do Botafogo. O clube social está tentando tirar, o associativo está tentando tirar o John Textor do clube. Então ele diz que não é Vasco o Botafogo. O dinheiro entra e sai o tempo todo no curso normal da gestão de um clube. E nossa empresa tem o direito de tomar decisões que funcionaram para nos levar a conquistas dos campeonatos. Aportamos mais recursos do que jamais foi exigido pelo nosso acordo de SAF. Como estamos em total conformidade com o nosso acordo e nunca fomos notificados pelo Clube Social sobre suas alegações de descumprimento, não esperamos nenhuma ação por parte do Clube Social e esperamos que eles retornem a um papel de acionista apoiador, dando aí já uma colocada no associativo. Enquanto isso, certos membros do Clube Social continuam a nos criticar por não termos dinheiro suficiente.
mas seguem se recusando a assinar documentos que nos permitiriam trazer financiamento saudável. Mais grave ainda, eles claramente recorreram à justiça para bloquear receitas de transferências, mesmo que esses acordos tenham sido estruturados para manter os jogadores conosco por um período prolongado. Como podem bloquear 34 milhões em receitas e depois reclamar que não temos dinheiro? Neste momento, o clube social faz parte do problema. Eles deveriam fazer parte da solução. E aí está muito claro, fecha aspas para o John Textor, está muito claro, né, o antagonismo de posições do Textor com o associativo do Botafogo. Ele faz acusações ao associativo, dizendo que eles, inclusive, estão impedindo o Textor ou a SAF de receber receitas novas, como esses 34 milhões de reais mencionados. Esse cabo de guerra aí vai render. Enquanto isso, o Botafogo está em campo, né, sofrendo e, obviamente, tendo reflexos indiscutíveis e até em resultados. O Botafogo hoje está dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, para o bem do Botafogo, o ideal era que isso se resolvesse o quanto antes, seja para um lado, seja para o outro. O que não dá para continuar nessa guerra de bastidor, interferindo dentro do campo, né, Garoni? Sem dúvida alguma, né? Ele até cita o Vasco ali, né? Esse aqui não é o Vasco, né? Em relação à quebra de... sobrou pro Vasco. Mas ainda bem que o Vasco não foi o Botafogo, né? Porque o Vasco rompeu no momento que podia romper, rompeu certo e evitou um rebaixamento, evitou algo muito pior, como aumentar muita dívida, como fez até agora a SAF do Botafogo, que aumentou a dívida do clube ao invés de reduzir. O trabalho do Pedrinho até agora no Vasco, que de uma certa maneira ajudou a tirar a 777 do clube, que não saiu só do Vasco, teve outros problemas que saiu de outros clubes também, e hoje o Vasco é um clube muito mais saudável do que era no primeiro ano, por exemplo, da SAF com a 777, que deixou muita dívida, inclusive, que teve que ser paga posteriormente, ou vem sendo paga agora, na verdade, com a recuperação judicial, que o Vasco teve que entrar por conta do processo anterior. E o Botafogo vem ampliando a sua dívida com o Textor. Ele até cita ali, né, ele questiona o fato do pessoal o associativo reclamar que não tem dinheiro, mas veta um financiamento saudável. Ele cita como financiamento saudável. O que a gente tem de informação, na verdade, seria um juros absurdo que ia aumentar ainda mais a dívida do clube. Então não é dinheiro novo entrando, é financiamento, é dívida que vem sendo feita aqui e ali, e o Textor tem que se enrolado. Ele fala, mas no final ele não cita como vai vir dinheiro novo, como vai ser gerado esse dinheiro novo. Até agora a gente não viu isso acontecer. O Botafogo ficou meses, se não me engano, 2 ou quase 3 meses, no transfer ban sem conseguir contratar. Teve que pegar um empréstimo para suprir, para fazer o pagamento, para sair do transfer ban. Então, assim, ele bota uma pressão no associativo, tenta meio que jogar a responsabilidade para o associativo de algo que é dele, da gestão que é dele. Né? Ele vai ficar se apegando por quanto tempo ao título brasileiro da Libertadores? A ideia é quando se vira uma SAF, e aí não é só de Botafogo, Vasco, é de qualquer outro clube, e aliás, não só como SAF, qualquer tipo de gestão, é você ser autossustentável. O Botafogo, nesse momento, com a gestão do Textor, não me parece autossustentável. Se o tempo todo você tem que vender jogador, tem que pegar empréstimo, precisa de um aporte novo, que você não está gerando receita nova, você não está conseguindo, inclusive, dentro de campo, gerar uma nova receita, porque o time não está bem, você deixa de ser autossustentável. E o Botafogo, nesse momento, não me parece autossustentável dentro da gestão do Textor. Acho que o foco dele deveria ser nisso. Né? Não de tentar culpar associativo, fazer comparativo aqui e ali, porque o problema do Botafogo tem ficado cada vez mais grave. Isso não é a gente falando, não, tá? Isso é o Barbosa, jogador do Botafogo, referência do Botafogo, saindo numa entrevista falando, para eu ficar no clube preciso de garantias. Então não é o Alex Telles saindo, chegando numa entrevista depois de ser eliminado de uma Libertadores precocemente, falou, tá confuso, tá tudo muito complicado, tem problema externo. Então não é a imprensa que tem isso, daqui a pouco virá o problema é a imprensa que fala. Os jogadores do próprio Botafogo sabem, falam abertamente sobre os problemas do clube e que precisam ser resolvidos por quem hoje gere o clube, que é o Textor.